Olá, seja bem-vindo ao nosso leitura bíblica. Hoje nós estamos no dia 184 da leitura bíblica anual. Meu nome é Everton Alonso e é um prazer ter a tua companhia. Antes de entrarmos na leitura, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, o teu comentário e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura de Josué no capítulo 5 e também no capítulo 6, só que nós faremos do capítulo 6, do verso 1 até o verso 5. Então, capítulo 5 total de Josué, capítulo 6 de Josué no versículo 1 até o verso 5. Nós iremos a Salmo 132, 133 e 134. Iremos também ao profeta Isaías 65 e finalizando a leitura de hoje, iremos a Mateus no capítulo 13. Aqui, no capítulo 5 de Josué, nós vamos ver sobre a circuncisão dos israelitas em Gilgal, também a queda de Jericó, que começa no capítulo 5 e finaliza ali no capítulo 6. Vamos a essa leitura? Josué capítulo 5, capítulo 6. Josué capítulo 5. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis dos cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas que ali tiveram atravessado. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: façam facas de pedras e circunde os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. E ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos que saíram haviam sido circuncidados, mas todos que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morreram, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em que o lugar deles colocou seus filhos, e foram o que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E, depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte, ao da Páscoa, no mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos da terra. E um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Veio na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra. Em sinal de respeito, lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire a sandália dos teus pés, pois o lugar que você está é santo. E Josué as tirou. Josué capítulo 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei às suas mãos Jericó, seus reis e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todas as vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Vamos agora à nossa leitura a Salmo. Hoje nós faremos a leitura de Salmo 132, 133 e também 134. O 133, ele é um salmo bastante conhecido, porque ele fala sobre a união que os irmãos devem ter uns com os outros. E também no 134 fala que nós devemos adorar a Deus, bendizer ao santo nome do Senhor. E aqui no 132 ele fala que o lugar nosso é
junto ao Senhor, pois é ali que nós encontramos descanso sobre os nossos problemas e as nossas dificuldades. Vamos à leitura? Salmo 132. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efratá, mas nós o encontramos no campo de Jaar. Vamos para a habitação do Senhor. Vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Levantem-se, Senhor, e venha para o teu lugar de descanso, tu e a arca que está ao teu poder. Vistam-se de retidão. Daí, aqui ele continua dizendo: vistam-se de retidão, e os teus sacerdotes cantem de alegria, os teus fiéis, por amor do teu servo Davi. Não rejeite o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme, que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e os teus testemunhos que eu lhe ensino, também os filhos deles sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião, com o desejo de fazê-la a sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. E aqui firmarei o meu trono, pois este é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura, e os seus pobres suprirei de pão. Destirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, e até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede bênção e dá vida para sempre. Salmo 134. Venham, bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. Vamos agora à nossa leitura para o profeta Isaías. Profeta Isaías, no capítulo 65, aqui nós vamos falar sobre julgamento e salvação. Nós vamos falar também sobre novos céus e novas terras. Vamos a essa leitura das Sagradas Escrituras? Isaías, capítulo 65. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome. E eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas próprias inclinações, e este povo que sem cessar me provoca abertamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos e à noite nas covas, se oculta nas covas, que come carne de porco, e as suas panelas têm sopa de carne impura. E esse povo diz, afasta-te, não se aproxime de mim, pois eu sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo. Vejam, porém, escrito está diante de mim, e não ficarei calado, mas lhe darei plena e total retribuição, tanto por seus pecados como pelos pecados de seus antepassados, diz o Senhor. Uma vez que eles queimaram incenso nos montes e me desafiaram nas colinas, eu os farei pagar pelos teus feitos anteriores. Assim diz o Senhor. Quando ainda se acha suco num cacho de uva, os homens dizem, não o destruam, pois ainda há algo bom. Assim farei em favor dos meus servos, não destruirei totalmente, farei surgir descendentes de Jacó e de Judá, que recebam a herança, as minhas montanhas, os meus escolhidos as herdarão, e ali viverão os meus servos, para o meu povo que me buscou. Saron será um pasto para os rebanhos, e o vale de Arcor um lugar de descanso para o gado. Mas vocês que abandonaram o Senhor e esqueceram no seu santo monte, que põe a mesa para Deus a sorte e enche as taças de vinho para o Deus destino, e os seus destinarei a espada, e todos vocês se dobrarão para a degola. Pois eu o chamei e vocês não responderam. Falei e não me deram ouvidos. Vocês fizeram mal diante de mim e escolheram o que me desagrada.
Portanto, assim diz o soberano Senhor: os meus servos comerão e vocês passarão fome. Os meus servos beberão e vocês passarão sede. Os meus servos se regozijarão, mas vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão com alegria no coração e vocês se lamentarão com angústias no coração e uivarão pelo quebrantamento de espírito. Vocês deixarão seu nome como uma maldição para os meus escolhidos. O soberano, o Senhor, matará vocês, mas os seus servos dará outro nome. Quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo nome de Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que faça pelo Deus da verdade. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. Pois vejam, criarei novos céus e a nova terra, e as coisas passadas já não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijam-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para o regozijo, e seu povo para a alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nela habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para os outros ocuparem, nem plantarão para outros comeres, pois o meu povo terá vida longa, como as árvores, e os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, e eles e seus antepassados, antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno com o boi, pois o pó será a comida da serpente. Ninguém fará mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Vamos agora para a nossa última leitura de hoje, que está lá em Mateus, no capítulo 13, aqui nós vamos ver sobre a parábola do semeador, aqui nós vamos ler sobre a parábola do joio, aqui nós vamos ler sobre a parábola do grão de mostarda e do fermento, aqui nós vamos ler sobre a explicação da parábola do joio, nós vamos também ver a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor, a parábola da rede, e nós também iremos ver um profeta sem honra. Vamos a essa leitura de Mateus no capítulo 13. Diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao redor da multidão tão grande que por isso ele entrou no barco e assentou-se. O povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu nos espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábola? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá uma grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhe falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, eles não ouvem nem entendem. Nele se cumpriram a profecia de Isaías. Ainda que estejam sendo ouvidos, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, e ouviram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho.
Quando a semente caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio de espinhos, este é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocaram, tornando a palavra infrutífera. Quanto mais a semente caiu em boa terra, este é o caso daquele que ouve a palavra, que entende. Dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiam-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que atiramos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio você também poderá arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem nos feixes para serem queimados. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou no campo. Embora seja o menor entre todas as sementes, quando ele cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge uma altura de uma árvore, de modo que as aves do céu fazem os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu e de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma grande pérola de valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou. O reino dos céus ainda é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores puxam para a praia, assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. E ele lhe disse: por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Este não é filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e de seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, eles obteve essas coisas? Eles ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria casa e só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica, se assim Deus nos permitir. Até lá.